é que a diabetes, sim, ela pode danificar o rim por dentro. Ela pode danificar tanto até esse rim parar. E o que é o rim parado? O rim parado é que ele perde aquelas funções. Não é que ele vá. Quando a gente imagina, né, um rim parado, a gente imagina um rim morto, né? Aquele rim sem vida. A estrutura dele, o tamanho, não altera. O rim parado, aquelas principais funções que eu te falei no início dessa aula, que é a regulação da pressão arterial, a regulação da quantidade de líquido no corpo, a produção do hormônio eritropoetina para produzir as hemácias, a regulação de eletrólito, né, de cálcio, potássio, sódio, bicarbonato, outros eletrólitos em si no corpo, e também o estímulo da produção de vitamina D, de concentração de cálcio, de concentração de vitamina D, tudo isso ele é alterado, ele não acontece. E aí, um rim parado, se a gente não tiver esse sistema regulatório, o que acontece por dentro? E aí é o que eu não desejo para você. Eu não desejo isso para você, porque é muito ruim. Eu trabalhei há alguns anos com pessoas com o rim parado. E muitos estavam ali pela diabetes tipo 2 descontrolada, que passaram anos só com diabetes 200 e estava tudo ok, não sentia nada, não sentia nada. Então, eu não quero isso para você. E aí, esse canal aqui, eu trago esses detalhes, eu gosto de falar muito, mas eu gosto de trazer esses detalhes para que você entenda que a diabetes de 200 é o momento que você pode mudar o caminho, as consequências, você evita chegar nessas consequências. Então, o rim, até chegar esse rim parado, leva anos. Até perder todas essas funções, leva anos. Lembra que eu falei lá no antes da aula que cada rim tem cerca de 1 milhão de néfrons e que o rim, por ter essa capacidade de regulatório das funções do nosso corpo, ele, com até 10% desse 1 milhão de cada lado, ele funciona. E aí o rim parado começa a inchar e não tem como sair esse líquido. A urina, ela não fica amarela, ela fica branca. Por quê? Só faz, quando excreta, né, quando elimina, é a água, quando a pessoa consegue urinar. Porque às vezes o rim parado, a pessoa nem urina mais. E a gente vai ver como é feito para que esse líquido saia, né? A única forma dessa pessoa sobreviver, literalmente. E quando esse rim está parado, ele perde a função de controle de eletrólitos, né? A controle da parte química, vamos entender assim, dentro do nosso corpo, dentro do nosso sangue, há aumento muito grande de potássio, de cálcio, e a desregulação de várias outras coisas dentro do corpo. E o aumento de potássio, ele estimula para desregular o coração imediatamente. Então, é um perigo, literalmente é uma emergência. Se a pessoa com diabetes ou a pessoa que tiver um problema renal, esse potássio está aumentado. Porque perdeu a função, o rim perdeu a função, ele parou de fazer o equilíbrio. Quando esse rim para, ele não produz eritropoetina, o hormônio que amadurece as hemácias, estimula essa produção de hemácias. Então, a pessoa, ela fica amarela, porque tem outras coisas que está ligado com ferro e outras desregulação nessa parte de não produzir, de não amadurecer as hemácias, de não produzir as hemácias. Essa pessoa, ela tem outras alterações de proteínas, essa pessoa, ela não respira direito,
Então, tem várias outras consequências, e às vezes tudo isso vem ao mesmo tempo, tá? Porque foi desregulando, não é uma função que altera de vez, vai alterando essas funções, só vai agravando cada perda dessa função até ele parar. Então, e aí aumenta a pressão, dispara essa diabetes, porque assim como as outras funções do corpo, esse rim vai, a glicose alta vai danificar esse rim por dentro, vai reabsorver mais glicose, ou não vai excretar a glicose que é para excretar. Então, gera um verdadeiro descontrole. Então, quando você ouvir o rim parado, é porque ele perdeu as funções dele que era para fazer. E às vezes, um rim parado, com dessas funções, na ultrassom o tamanho dele está normal. O que vai dizer se os seus exames de sangue é a tua parte clínica. A tua parte clínica. Mas você pode evitar tudo isso. Não é porque você tem diabetes tipo 2 que você pode evitar, que você tem que chegar num rim parado. Você pode evitar tudo isso.